Tieta, capítulo 1. Ascânio desembarca em Esplanada e pergunta onde pega o ônibus que vai para Santana do Agreste. Ele observa a discussão dos dois homens para quem ele foi pedir informações e se afasta. Em seguida, vê que o menino levou sua mala e corre atrás dele, achando que foi roubado. Ele vai tirar satisfações com a criança e o menino diz que sabe como chegar em Santana do Agreste e leva ele até Jairo, que confirma que o meio de transporte para o local desejado é aquele mesmo. Ascânio sobe no ônibus de Jairo e o mesmo o pergunta o que ele está indo fazer em uma cidade como aquela. Ascânio responde que está indo fazer negócios. O motorista diz que o único homem que faz negócios em Santana do Agreste é Modesto Pires e afirma que a cidade vai virar um deserto. Um tempo depois, Jairo para o ônibus e avisa aos passageiros que precisava esvaziar a bexiga. Ascânio conta um pouco de como eram as coisas em Santana do Agreste e Jairo reconhece e fica animado. Eles finalmente chegam na cidade e os 4 cavaleiros do Apocalipse se reúnem novamente. Enquanto os amigos estão comemorando, Carmosina aparece e Ascânio não a reconhece logo de cara, depois que ele se dá conta de quem ela é. Eles se abraçam e ela diz que enviou o telegrama comunicando a doença do pai de Ascânio. Ele então pergunta como está a saúde de seu pai e Carmosina diz que já fazem 2 dias que ele apresenta melhoras. Timóteo confirma e Osnar diz que o velho é forte. Ascânio diz que está doido para dar um abraço no pai e Timóteo diz que antes eles irão ao bar de Crescente. Carmosina concorda. Ascânio pergunta de Dona Milu. Carmo conta que ela aposentou e que foi visitar o pai de Ascânio. O quarteto vai até o bar juntos. Timóteo diz que Charlita, dono do bar, não mudou nada, só o nariz que cresceu. Amintas completa, dizendo que Charlita continua explorando eles. Ascânio abraça o dono do bar e eles caem na risada. Depois ele diz que os amigos não mudaram nada e pergunta do violão de Amintas. Osnar pede para nem falar do violão, pois é capaz do Amintas tocar sem parar. Já no bar, tu observa o padre passando e Timóteo diz que o padre vai dar a extrema unção. Logo em seguida, Zé Esteves e Perpétua passam pela rua, porém, Ascânio só reconhece Zé Esteves. Timóteo conta que casou com Elisa. Logo em seguida, eles falam sobre Tieta e Amintas conta a história da jovem. Tieta estava com as cabras nas dunas e o quarteto estava brincando na areia. Até que eles observam a bela moça e Osnar chama ela. Ascânio repreende e os 3 começam a irritá-lo. Na casa de Tieta, o pai dela repreende a esposa por chamá-lo de senhor. E Zé Esteves pergunta se Perpétua foi à igreja e ela diz que sim. Depois ele questiona onde está Tieta. Tonha inventa uma desculpa e pede para Perpétua não a desmentir. No bar, Charlita conta sua história para Mascate, que logo vai ir embora pescar. Durante a pesca, Tieta observa de longe o meio cigano. Logo, Mascate a vê e Tieta começa a fugir dele, ao mesmo tempo que o atrai, até que eles ficam juntos e Tieta se entrega para ele. Após voltar para casa, Zé Esteves pergunta para a jovem onde ela estava e a mesma responde que estava trabalhando e ele diz que ela se dará muito mal se ele descobrir que ela está namorando alguém. Após ele sair, Tonha nota que algo está diferente em Tieta e a questiona. É quando Perpétua aparece e Tieta esconde o lenço. Depois, a megera vai embora e Zé Esteves chama pela esposa, que diz que vai voltar para conversar com Tieta. Na escola, a Morena conta para a amiga como foi sua primeira vez, e Carmosina diz que só iria perder a virgindade após o casamento. Todos na cidade chamam Tieta de cabrita, e as mulheres da cidade viram a cara para ela. Na igreja, Perpétua conta ao padre que Tieta dá em cima dos homens. O padre se cansa e questiona se Perpétua foi confessar seus pecados ou os da irmã. Ela diz que não tem pecados para confessar e o padre a chama de soberba. À noite, durante uma festa, Tieta e Lucas trocam olhares. Depois, na casa do forasteiro, Tieta chega e já fica completamente nua.
Lucas pede para ela não ter pressa e a acaricia. Eles acabam fazendo amor. Na casa de Tieta, Perpétua questiona onde a irmã está e o que anda fazendo, e diz que não entende o pai ter se casado com uma moça mais nova que ela e vai para cima de Tonha, dizendo que ela não serve para nada. E Tonha pede para deixá-la em paz. A invejosa promete que Tieta e a madrasta vão pagar. No outro dia, Tieta está indo trabalhar, quando é perseguida por Arthurzinho. Osnar a ajuda e eles vão para a cachoeira. Lá, Tieta conta que observa a maneira como olham para ela, tanto os homens quanto as mulheres. Osnar fala que Ascânio e Arthurzinho vão para Salvador e pergunta se a morena não tem interesse de ir embora da cidade. E ela pergunta a Osnar se ele acha mesmo que ela vai ficar no fim de mundo, que é Santana do Agreste. E ele diz que eles dois podem ir embora juntos algum dia. Tieta o chama de fogoso e Osnar pede para ela realizar o sonho dele de ficar com ela. A bela moça diz que ele é muito novo, mas deixa aberta a possibilidade depois que se passarem 15 anos. Mais tarde, Tieta está deitada com o Lucas e ele diz que ela ainda é apressada. Ele percebe que o coração da moça está acelerado e ela diz que não é a pressa e que aprendeu com ele que o relógio para quando está se amando e que ela quer outra coisa. Lucas diz que já ensinou quase tudo para Tieta e que só ficou faltando uma coisa. Tieta pergunta o que é e o médico diz que logo ela vai saber. Eles trocam mais carícias e se beijam. Ao anoitecer, Tieta vai embora, se despede de Lucas e pula a janela da casa dele. Ao caminhar, ela encontra Perpétua, que pergunta com quem ela estava, colocando-a contra a parede. Tieta diz que não é para o bico da irmã. Elas começam a brigar e trocar xingamentos. Feia, fedorenta, tribufu. No dia seguinte, Arthur e Ascânio estão indo viajar, mas antes, o pai de Arthur entrega para ele uma quantidade de dinheiro para ele passar o mês. Não contente, o rapaz diz que não vai ser o suficiente. Já o pai de Ascânio entrega para ele um objeto que era do avô de Ascânio. Ele diz que o objeto é para o filho nunca perder a hora em Salvador, e o jovem diz que vai servir também para ele nunca esquecer o pai. Os dois choram emocionados e se abraçam. Jairo avisa que já está na hora de irem. Ascânio beija as mãos de seu pai e promete voltar formado. Arthur fala para o pai não esquecer de mandar mais dinheiro para ele. Tieta entra na casa de Lucas e Perpétua vê. Chegando em casa, Zé Esteves pergunta a Megera onde está Tieta e ela pergunta se o pai realmente quer saber onde a filha está. Na casa de Lucas, enquanto estão na cama, Tieta diz que sempre vai gostar de Lucas e que não pode perdê-lo. Ele explica que só está de férias na cidade e que ela sabe que um dia ele vai ter que ir embora. Tieta pede para ir com Lucas e diz que ele foi muito bom com ela e a ensinou muitas coisas. O médico diz que ela aprendeu tudo melhor do que ninguém e ele diz que quando for embora irá sozinho. O pai de Tieta aparece gritando por ela na casa de Lucas. Depois, ele a ridiculariza na frente de todos. Tonha e Dona Milu tentam intervir, mas não conseguem. Elas insistem para ele parar com isso. Milu questiona o porquê do padre ver o que está acontecendo e não fazer nada. Zé Esteves diz que é capaz de fazer uma besteira com Dona Milu se ela não sair da frente. Depois ele coloca Tieta em um carro e diz que ela não é mais sua filha e que ele não quer vê-la nunca mais. A mãe de Carmosina entrega um dinheiro na mão dele e manda ela se despedir de sua amiga. Na conversa, a amiga pergunta a Tieta o que vai ser dela. A mesma responde que só sabe que não irá morrer e que vai ir embora, mas vai voltar para o Agreste, não para ser humilhada, mas sim para se vingar.